Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, para que esta música suave nos remeta ao pensamento as vivas alegrias que no nosso mundo íntimo vibram em nós. Alegria de estarmos reunidos para o bem e para a verdade. Alegria que os amigos nos emprestam em nossa convivência tão fraterna. Alegria do trabalho que nos faz sentirmos-nos úteis e dignos. Alegria de estarmos buscando verdades de vida eterna, para que Jesus, na sua misericórdia, possa nos envolver com suas vibrações dulçorosas e fortalecendo em nós estes valores, o valor dos bons amigos, o valor da fraternidade entre todos nós, filhos de Deus, na humanidade da Terra. Agradecido, Senhor, pelas bênçãos que chegam a todos nós, pelo socorro nas horas de dor, pelo alento nas horas de desesperança, destes corações amantíssimos que representam o seu amor na terra. Agradecemos, Senhor, e pedimos humildemente a estes benfeitores espirituais responsáveis por este Evangelho que possam conduzir os nossos pensamentos nos rumos certeiros da verdade. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Estamos no item O Suicídio é Loucura, e sobre este item nós vamos dizer: o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se disso concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Um dos fatores mais decisivos para que o espírito demova do seu campo mental o impulso de interromper a sua vida, a sua existência, para livrar-se de algum tormento, através do Espiritismo, é nós construirmos um pensamento pautado na verdade das leis de Deus, que demova daquele espírito a ideia de penas eternas, de castigos, de punições, de dores, de tormentos. Supondo que estes os nossos irmãos, com essa temática, sejam aqueles espíritos que sobremaneira lesaram a si mesmos, lesando a lei divina, e ainda não foram suficientemente esclarecidos de que estão nesta reencarnação para redimir-se das suas culpas. E esses tormentos se aliviarão à medida em que esse passado se reapresenta de uma nova forma e nós agimos de forma diferente com novos sentimentos. Essa é uma terapêutica que a doutrina espírita nos ensina.
o planejamento reencarnatório, ele nos conduz à remissão das culpas, transformando-as em novas responsabilidades através de oportunidades. Mas para isso é absolutamente necessário que o espírito desenvolva um estado de lucidez que gere a fé, a esperança e mova as suas ações no bem. Então, ainda continuando falando sobre a estruturação da fé como a terapêutica espírita, ao espírito incrédulo, ao espírito às vezes indiferente, né? Que traz um intelectualismo muito exacerbado, mas os sentimentos enregelados, né? A esses espíritos, o que poderíamos dizer para que arrefecesse essa dor? Porque às vezes o espírito está só sofrendo, mas ele apresenta uma carapaça de frieza, de dureza, de indiferença, que não corresponde à realidade íntima daquele espírito que está derretido na sua dor, no seu sofrimento. E a fé pautada nas leis de Deus, a fé que nos faz sentir o amor e que nos aproxima de Jesus, essa fé aquece o nosso coração, aquece o nosso íntimo, porque, como dissemos no evangelho anterior, esta fé, quando é verdadeira fé, ela está pautada na experiência do que eu já vivo sobre o evangelho de Jesus. Então, temos fé quando o evangelho de Jesus for uma experiência e eu passo da crença para a confiança da certeza. Eu passo da crença para a experiência sobre aquele aspecto. E quando as adversidades do mundo nos chegam, nós estamos alicerçados na experiência daquilo que o Evangelho trouxe para nós. Ainda Emmanuel, nos falando no Consolador sobre poder-se a definir o que é ter fé, nós podemos dizer que, traduzindo a certeza na assistência de Deus, a fé exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Esse é o ato máximo de nos curvarmos humildemente perante as leis divinas, a quem atribuímos que nos conduzirá para o amor. Então, há planejamentos reencarnatórios para espíritos com tendências a interromper a existência. Há planejamentos muito amenos para que suportem permanecer encarnados, com famílias estruturadas, e onde esses espíritos passarão por amenidades. Isso é misericordioso. Para que ele consiga vencer uma encarnação longeva e desenvolver prazer em estar no mundo. Muitos casos temos acompanhado em assistência fraterna que passam por essas amenidades misericordiosas, porque vêm de sucessivos séculos de torturas íntimas, de degeneração perispirítica, de deformidades físicas, de limitações mentais, e que precisam de um momento de oásis, de um refrigério, de sentir o amor do outro por si, de começar a perceber os encantos que a vida tem, que o planeta tem, que a existência tem, ver beleza, ver sutileza, ver a arte, enfim, se encantar com a existência, porque há situações
de tantas recidivas pelo suicídio, que o espírito não consegue mais permanecer agregado no seu campo mental. E para que esse campo mental se reorganize, para que os pensamentos se harmonizem, ele vai precisar de reencarnações de muitas regalias materiais. Porque ainda assim, nesse momento, ele vai se apegar à vida física. Mas esse é um momento fugidio num plano divino de amor. Há outros que, com as mesmas tendências, já se encontram em condições de reencarnarem em ambientes de maior privação social, econômica e cultural, para que a força da luta os retire de si mesmos, ensimesmados e enclausurados, que passaram durante séculos ou milênios, e que precisam, já mal saídos da infância, lutar para sobreviver, trabalhar para amparar a família, para cuidar de alguém que ele ama muito e que esteja acamado. Olha que recurso divino da lei para chamar o espírito a sair de si para estar com o outro. E estes outros, do contexto da ambientação reencarnatória, são espíritos queridos. Às vezes, são os próprios benfeitores espirituais que auxiliaram aquele planejamento, reencarnam juntos. O ato de amor. Planejam juntos e reencarnam juntos e sustentam juntos. E aqueles anônimos que estão ali, naquela periferia de uma cidade qualquer, são os grandes sinalizadores de Jesus na Terra, que vieram tutelar um querido seu para sustentá-lo nas adversidades do caminho. E isto é um plano de amor. O amigo espiritual que auxilia o planejamento, dizer: estarei contigo, não te deixarei um minuto, fisicamente juntos, desveladamente envolvidos e anonimamente identificados. Isto é o despertar da fé. Então, será fé acreditar sem raciocínio? Porque o incrédulo é aquele espírito que questiona sobre a comprovação dos fatos. Então, diz Emmanuel, acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. A crença é o primeiro princípio através do qual pode-se ou não estabelecer a fé. Porque a crença é você acreditar numa afirmação, mas que muitas vezes ela não é filtrada pelo entendimento da verdade. Então aquilo não se sustenta. Nos primórdios do cristianismo, os espíritos da época escreveram histórias da formação do planeta muito distantes do que hoje nós já sabemos que foi a formação do planeta. Escreveram sobre a evolução das espécies muito distante do que hoje já sabemos que sejam a evolução das espécies. Então essa desconfirmação daquilo que não foi verdade deixa muitas pessoas incrédulas. Porque a fé, ela é inabalável nas suas questões. Ela é pautada na verdade. E por verdade são as leis de Deus, que são imutáveis, que são atemporais, que a ciência progride e elas só se confirmam. Por isso que fazer uma aliança da razão com o sentimento é que vai dar força para nós vivermos o que o Evangelho tem a nos dizer. E vivenciando o que o Evangelho está nos dizendo, é isto que se chama fé. O espírito é experiente. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, ambos. Para que a alma edifique a fé,
em si mesma em primeiro lugar. Quando nós dizemos para alguém confie em si, nós estamos dizendo que somos criaturas de Deus, que trazemos potencialidades divinas, mesmo que em forma embrionária, a serem expandidas pela força dos sentimentos. Nós estamos dizendo que ninguém está só, que as nossas ações são sempre coletivas, de acordo com a sintonia do nosso pensamento. E que nada nos impede de vivenciarmos aquilo que nós já acreditamos, mas que ainda não fazemos disso uma experiência. Então, nós vamos dizer assim: para nós outros, porém, o tesouro maior da existência terrestre reside na consciência reta e pura, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. Quando do nosso planejamento reencarnatório, nós vamos trazer predisposições a reincidências, mas vamos também trazer talentos, vocações, experiências, habilidades, e vamos receber recursos na forma de oportunidade. Olha que complexidade é elaborar um plano reencarnatório. Então, nós vamos receber oportunidade para que as nossas habilidades cresçam. E quando as habilidades se expandem, nas horas dos percalços, das dificuldades do caminho, nós teremos em que nos amparar, em buscar em nós os nossos recursos também. Quando nós dizemos tenha confiança em si, tenha fé em si, nós estamos dizendo lance mão dos valores morais que já lhe são construídos para que eles resplandeçam. Tanto isso é fato que no processo de prevenção do suicídio, como diz Emmanuel, é muito necessário que o espírito, para adquirir essa fé em si e em Deus, ele seja colocado em situações, em atividades que promovam os seus valores, que estimulem o lado saudável daquele espírito, que está temporariamente enclausurado, tamponado pelas suas dificuldades. Essa é uma terapêutica importante que a doutrina espírita nos traz, para que ao exercitar a confiança em si, nas suas potências divinas, ele possa começar a entender a fé divina. Então, nas cogitações da fé, o espírito encarnado deve restringir suas divagações ao limite do necessário às suas experiências na Terra. Pelo menos é justo que somente cogite das expressões transcendentes ao seu meio, depois de realizar todo o esforço de iluminação que o mundo lhe pode proporcionar nos seus processos de depuração e aperfeiçoamento. Isso é tão interessante como a estrutura da fé é gradativa. Vamos primeiro confiar em si, no conhecimento que você trouxe, nos sentimentos que você construiu com aquela pessoa. Vamos construir o perdão, vamos sanear a mágoa, vamos fazer uma experiência de sair de si com sacrifícios pessoais. Depois deste exercício, sempre tutelado por aqueles que nos são amigos, por aqueles que são os nossos evangelizadores, sinalizadores, é depois disso que se começa a transcender o pensamento, partindo primeiro do concreto, da vida, da realização, para que ele tenha um retorno feliz das suas ações e possa alentar o seu espírito que se debate nos seus tormentos íntimos, né? Para depois entrarmos na abstração do espírito e na experiência transcendente da fé. Então vamos caminhando com essas reflexões. Nós estamos desejosos de falar da terapêutica. E como o Evangelho nos trouxe,
as questões mais arraigadas a essa temática do suicídio e da loucura são a incredulidade, a insatisfação e o materialismo. Tudo está pautado nisso. Então, essas três coisas, essas três situações juntas, ou separadas, ou interligadas, podem realmente conduzir o espírito a esse estado de violência contra si mesmo. E qual a terapêutica para a incredulidade? É o que a Célia trouxe para nós hoje sobre o desenvolvimento da fé. Daquela fé que estrutura em nós um componente que nos permite dizer eu sei. Não só com o cérebro, mas com o coração também. Então, se nós não estruturarmos a fé em nós, vamos nos sentir em determinados momentos da nossa vida tão fragilizados que podemos não dar conta. Por isso que a terapêutica está relacionada com a fé. E a fé traduz experiência, como nós falamos anteriormente, quando vemos um espírito passar por situações que nem de longe nós daríamos conta. Aquilo revela uma experiência secularmente, milenarmente vivenciada pelo espírito e superada por ele. E quantas vezes na nossa vida nós fazemos fugas espetaculares diante de coisas mínimas, que vai impedindo que esta construção sólida se faça em nossa intimidade. Então, se fé é o desenvolvimento da experiência do espírito junto das leis divinas, se essa fé é a confiança, é a fidelidade a Deus, é necessário que nós realmente a estruturemos em nossa intimidade. E para que a gente comente isso de maneira mais apropriada, nós selecionamos um texto intitulado Caridade Real, do livro Ceareiros de Volta, do autor Antônio Cardoso. Então ele diz assim: não raro somos obrigados, em nome da fraternidade, a fazer aquilo que não nos achamos predispostos no momento, vencendo indisposições, dores, achaques, cansaços, desconfortos. É aí que testemunhamos mais vivamente a caridade pura. Então, vamos refletir assim. Hoje nós acordamos, começamos o nosso dia e daqui a pouco, sem nenhuma sombra de dúvida, vai surgir um desafio para nós. Porque a vida na Terra tem essa finalidade, de trazer desafios para que possamos superá-los. Então a vida, os minutos vão trazer, daqui meia hora, uma hora, no meio do dia ou à noite, algo que será para nós um desafio. E nós podemos, diante desse desafio, fugir. Porque aquilo que chegou foi lido por nós como uma insatisfação. Alguém falou alguma coisa, eu fiquei insatisfeita com aquela colocação, com aquela questão,
com a situação que surgiu inesperadamente e não consegui ver naquela situação uma oportunidade extraordinária de superar a mim mesmo, de olhar para aquilo e perguntar como desta vez, hoje, pelo menos só hoje, posso fazer diferente diante de algo que sempre me irrita. Seria possível para mim ter gratidão, porque o espírito que é insatisfeito, e a insatisfação leva à loucura e o suicídio, o espírito que é insatisfeito, ele não consegue ser grato. Então, nem com aquilo que está estampado, que é uma bênção divina para ele, nem com aquilo que é algo para que ele possa desenvolver-se como espírito. Então vamos perguntar para nós, seria possível hoje, só hoje, diante de uma situação que poderia me irritar ao máximo, eu olhar para aquilo, para aquela situação e falar assim, eu não vou me irritar. Eu vou agradecer. Porque se isso está chegando de novo para mim, a ponto de me irritar, é porque eu preciso aprender a superar as dificuldades em mim. Então eu vou agradecer a oportunidade que a vida está me dando de me trazer isso de novo outra vez, uma vez mais, para que eu possa superar e dizer obrigado por isso aparecer de novo. E dessa vez, hoje, porque me encontro vigilante e aguardando esta situação aparecer, eu vou agir diferente. E ao agir diferente, eu vou registrar na minha intimidade que eu posso fazer diferente diante dessa situação. Até mesmo agradecer. E se eu fizer isso hoje, amanhã e todo dia, eu vou garantir para mim mesmo que nenhuma situação, por mais calamitosa que seja, vai alcançar o meu íntimo e me desestabilizar, porque eu venho treinando todo o tempo todo, todos os dias, ser grata pelos desafios do caminho. Então, qual que é a terapêutica para a insatisfação? Qual que é a terapêutica? Como que eu vou me tratar da insatisfação total que eu vivo? Percebendo que as coisas que chegam até mim, que me desagradam, devem ser por mim reconhecidas como uma bênção. Eu devo agradecer. Para que eu possa dizer para mim mesmo, no final daquele dia, hoje, só hoje, eu me venci. Eu dei conta de sair daquele padrão que eu construí dentro de mim milenarmente, que me predispõe a pensar que eu sou o centro do universo e que nada deve me incomodar. E aí, quando esse autor traz essa questão que em nome da fraternidade, em nome do bem, nós devemos esticar a nossa capacidade de realizar a caridade, de suportar de maneira equilibrada as pequenas adversidades do caminho. Porque não é nada grandioso que está acontecendo, são pequenas coisas. São pequeninas coisas. Mas se eu não treino com as pequeninas coisas, quando a coisa grande, quando a situação realmente se avolumar, a chance que eu tenho de vencer
é muito pequena. E, na verdade, tudo isso que está acontecendo é para isso. Essa terapêutica, como falamos há uns dias para trás, quando nós tratamos da questão da ociosidade, a terapêutica para o espírito ocioso é operar no bem, todo o tempo todo. Buscar estar envolvido em ambientes que nos solicitam. Porque o espírito ocioso, ele precisa ser 36 horas por dia solicitado. Mas como ele é ocioso, quando alguém solicita, ele faz o quê? Irrita. Ele não compreende que aquela solicitação chegou para retirá-lo do ostracismo, para retirá-lo da ociosidade. Ele não compreende. Mas nós precisamos compreender e dizer: graças a Deus você chegou e me chamou. E agora eu vou ter que ter forças, buscar forças íntimas para me erguer, levantar, ir lá e fazer. Mesmo que eu não esteja com vontade, mesmo que eu não esteja disposta. Essa é a terapêutica, porque é simples. A terapêutica é sempre simples, não é algo mirabolante, é simples. Então nós vamos refletir sobre a terapêutica nesses dias, para que possamos nos libertar. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de Te sentir, Senhor, de absorvermos as Suas vibrações luminosas para nos fortalecer. E nesta hora, Mestre amado, que Te buscamos a presença, o olhar, a luz, a companhia, rogamos em favor dos nossos irmãos que se encontram perdidos dentro deles mesmos. Rogamos, Senhor, o amparo generoso para aqueles que se encontram em sombras, interferindo no pensamento daqueles que se debatem nas dificuldades íntimas. Para que todos sejam socorridos e amparados pela luz do Seu amor, Senhor. Que aqueles irmãos que nesta hora alimentam em seu íntimo o desejo de desistir da existência, possam ser envolvidos pelas vibrações mais amorosas de Jesus e de Deus nosso Pai. Que eles possam nesta hora serem iluminados, tocados em seus corações, para desistirem dessas ideias que irão levá-los a situações mais dolorosas.
que aqueles espíritos bondosos que cercam a humanidade de ternura possa envolvê-los nesta hora, e nós outros doarmos do que temos de melhor para socorrê-los, demover da sua intimidade esses pensamentos contrários ao bem. Rogamos a Maria, Mãe Santíssima, que com suas servas amorosas possa igualmente socorrê-los, destacando espíritos generosos para permanecer ao lado deles. E rogamos também, Jesus, em favor dos nossos irmãos que partiram, abandonando a existência pelo ato do suicídio, que eles possam ser envolvidos nesta hora com a luz do seu amor e amparados, envolvidos, que possam ouvir o chamado desses irmãos que desejam levá-los a ambientes seguros e salutares. E que esta casa, como todas as casas irmãs ligadas aos nossos corações, possam ser ambientes para recebê-los, para os primeiros socorros. Que o Senhor os fortaleça e os ampare. E nesta hora, rogamos a Jesus que possa despertar em todos os brasileiros o desejo mais íntimo de se tornarem cristãos, espíritos operosos no bem, dedicados ao próximo. Que cada um de nós possa ocupar o lugar que o Pai nos reservou, e que sejamos espíritos honestos, operosos, interessados no bem de todos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.